Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso. Os fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro Olá, como vai você? Tudo bem? Aqui é Andréia Souza e nós vamos dar continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. No nosso último encontro, começamos a falar sobre oração pelos enfermos. Vamos dar continuidade hoje para fecharmos esse tema, dizendo um pouco ainda sobre essa questão de orar pelos enfermos. Falaremos algumas dicas e algumas sugestões que estão no livro Jesus Ensina-nos a Orar, de Hope McDonald. Vamos falar sobre orar por uma cura completa, falar também por que alguns são curados e outros não. Também vamos falar sobre algumas sugestões úteis de como orar por um doente. A oração pelos filhos, vamos falar também sobre a oração pelo lar. Vamos passar a leitura então? Esta leitura está baseada no capítulo 12 do livro Jesus Ensina-nos a Orar, de Hope McDonald, com o título Ideias e Exemplos para Situações Específicas. Deixe separado o seu caderno de notas, a sua Bíblia, e à medida em que você ouve o áudio da leitura deste capítulo,
Vá fazendo as suas anotações e depois compartilhe conosco nos comentários desse vídeo. Vamos à leitura? Orar pela cura completa. Recentemente fui almoçar com algumas das minhas amigas crentes. Judite, uma das moças, há anos sofria de uma úlcera perfurada. Assim que entrou na sala, falou: "Espero que vocês não se importem por eu estar tão quieta hoje. Minha úlcera está me maltratando muito." Judite achava que sua úlcera era castigo por causa do tipo de vida que levara antes de se entregar a Jesus. Não era propriamente castigo, mas sim a consequência natural. Ela morava num luxuoso subúrbio de Chicago, na Praia Norte, com o marido e os filhos. A vida deles ia de uma festa a outra, cada anfitriã procurando fazer mais do que a anterior no arranjo elegante da casa e na melhor comida. Uma noite, durante uma dessas festas elegantes que dava em sua bela casa, olhou para tudo o que estava acontecendo, os amigos interessados nas esposas e nos maridos dos outros, mexericos e sarcasmos misturando-se no ar com a fumaça parada dos cigarros, as pessoas bebendo e se embriagando. Um dia ela pensou: "Que estou fazendo aqui? A vida é só isso? Uma festa atrás da outra? Nenhum objetivo, nenhum significado?" Naquela noite ela saiu de casa enquanto a festa prosseguia animada. Era inverno e a temperatura estava abaixo de zero. Judite não se preocupou nem em pegar um casaco, pois para fazer o que tinha em mente era desnecessário. Usava um vestido de noite com os ombros nus. Foi no seu carro até o alto de um penhasco que dava para o lago Michigan e, com o motor ainda funcionando, planejou rolar dali e acabar com a vida. Entretanto, no momento em que o carro ia cair na água escura, ela clamou: "Ó Deus, se tu existes, ajuda-me. Deus, por favor, ajuda-me." Imediatamente, numa fração de segundo, o Deus do universo ouviu aquele clamor e encheu o carro com sua presença. Judite disse que era como se emergisse num fluido que envolvia todo o seu corpo, numa sensação agradável, da cabeça aos pés. Um sentimento de paz total a cobriu. Ela sabia que era Deus. Viu-se como uma ovelha perdida levantada nos braços do pastor, e esta imagem nunca mais a deixou. Ela manobrou o carro e voltou para casa, devagar. Quando chegou, todos haviam ido embora e a casa estava em silêncio. Achou uma velha Bíblia e o primeiro verso que leu, agora já como nova criatura, foi: "Já sou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim." Gálatas 2:20. Teria sido por acaso que abriu a Bíblia neste versículo? Dessa época, o marido e os filhos de Judite também se entregaram a Cristo. Resolveram deixar aquela casa luxuosa e os tais amigos. O marido deixou o bom emprego que tinha ali e mudaram-se para o outro estado, onde agora moram numa fazenda situada num vale verdejante rodeado pelas majestosas montanhas rochosas. Neste almoço a que me referi, reunimos-nos ao redor de Judite e cada uma de nós orou pedindo que Jesus a tocasse e a curasse daquela úlcera. Procuramos imaginar a úlcera desaparecendo. Oramos por uma cura completa de seu corpo, mental, físico e emocional. Algumas semanas mais tarde, ela precisou ser operada de outra doença e o médico achou que, durante a cirurgia, poderia remover a parte de seu estômago onde se encontrava a úlcera. Velhas radiografias indicavam sua localização em posição quase possível de ser extirpada. Quando o médico se preparava para essa cirurgia, descobriu com surpresa que a úlcera havia desaparecido por completo e em seu lugar havia apenas uma pequena cicatriz. Tinha havido uma cura completa. Constantemente me perguntavam: como devo orar por uma pessoa querida que esteja doente? Acho que sempre devemos orar pela cura completa, a não ser que Deus nos mostre o contrário, como no caso de minha mãe. Creio firmemente que Jesus nos quer com saúde. Ele não criou a doença, ela é resultado de vivermos em um mundo caído no pecado. O fato de Jesus ter passado 90% de seu ministério curando pessoas demonstra que ele não nos quer doentes, e sim com saúde. E ele nos dá, como presentes, como crentes, o privilégio de orar pela cura uns dos outros. Por que alguns são curados e outros não? Sempre nos defrontamos com essa pergunta. Eu não sei por que algumas pessoas são curadas e outras não, mas sei que os cristãos, assim como todas as pessoas do mundo, um dia têm de morrer.
todos, sem exceção, ficamos realmente doentes, e se os cristãos nunca adoecessem, haveriam milhares de pessoas se convertendo ao cristianismo, interessadas unicamente em ficar livres das doenças. Um homem de negócio disse recentemente a meu marido, depois da morte de um amigo seu: veja o que aconteceu. Não creio neste negócio de cura pela oração. Deus não está nisso. Ele não vai curar uma pessoa e deixar a outra. Acho que não devíamos orar pela cura. Qual seria sua reação se você ou algum ente querido estivesse doente e seus amigos crentes não orassem? Se eles dissessem: não vale a pena, o que tiver de ser será. Creio que você se sentiria exatamente como eu, perdida, sozinha, com medo e desamparada, completamente sem esperança. Pense ainda no peso que seria acrescentado à pessoa enferma. Ninguém orando por ela, nenhuma esperança, nenhum conforto espiritual. Quando Jesus cura um doente, é sempre para sua honra e glória e para testemunhar o seu poder. Centenas de pessoas têm sido levadas a Cristo ao receber o milagre de sua cura. Deus usa o modo como os crentes enfrentam essas situações difíceis para um testemunho perante os outros. Cantar hinos com minha mãe no quarto do hospital foi uma bênção também para os outros pacientes e até para os enfermeiros. Ele usa até mesmo a maneira como nos comportamos diante da morte para atrair algumas pessoas a ele. No funeral de uma amiga, mais de 35 pessoas se levantaram e receberam Jesus Cristo como Salvador. Elas simplesmente observaram o modo como a jovem esposa suportou essa triste experiência. Viram a força e a paz que só Jesus pode dar e por essa razão preferiram agora fazer parte da família de Deus por toda a eternidade. Como poderemos saber o que realmente será melhor do ponto de vista da eternidade? Nossa missão é de sermos obedientes a Deus e a seu exemplo, e de acordo com sua ordem, orarmos uns pelos outros quando estivermos doentes. Devemos orar pela cura completa, a não ser que Deus nos mostre o contrário. Algumas sugestões úteis de como orar por um doente. Lembre-se sempre, quem cura é só Jesus, você não pode curar ninguém. Quando você for orar pela cura de alguém, é bom levar junto uma ou duas pessoas que creiam no poder da oração. Antes de orar, não deixe de pedir a direção de Deus para que Ele mostre como fazê-lo. O dom de sabedoria e conhecimento deve sempre orientar a própria oração. Procure saber, se a pessoa não estiver inconsciente, se há alguma coisa em sua vida que possa impedir a cura. Talvez ela não queira realmente sarar. Conheci a esposa do pastor de uma grande igreja que, sentindo-se incapaz de aceitar as responsabilidades que pretendiam impor-lhe, se refugiava numa doença da qual, na verdade, não queria sarar. Leia algumas passagens da Bíblia sobre cura. Conte algum caso de cura que seja útil para ajudar a aumentar a fé, não só do enfermo, como também a sua própria. Diga-lhe que se sinta pronta para ser curada. Ela poderá dizer: eu te agradeço, Jesus, recebo agora a tua cura em minha vida. Orar pelos filhos. A única oração que tenho feito todos os dias pelos meus filhos desde que nasceram é: Senhor, permite que seus corações permaneçam abertos e sensíveis à direção do teu Santo Espírito. E essa prece tem sido respondida muitas e muitas vezes. Para vocês que ainda têm seus filhos pequenos, sugiro que cheguem a seus quartos e orem enquanto eles dormem. Peçam a Deus que eles cresçam dentro de seus divinos propósitos. Se souberem de algum problema que possam ter, orem por eles. Se forem crianças desobedientes, peçam ao Senhor que remova isso de suas vidas. Imaginem-nas dóceis e sem problemas. Peça a Deus que cerque seus filhos, seu marido e também você, diariamente com sua proteção. Creio que a proteção de Deus pode envolvê-los de maneira tal que nenhum mal os atinja, a não ser que Deus permita. Ore pelos futuros cônjuges de seus filhos. Comece quando eles são ainda nenéns ou em qualquer idade que estejam agora. Ore por eles diversas vezes na semana. Peça que Deus fique com eles onde quer que estejam, protegendo-os de qualquer mal, perigo e dos problemas emocionais. Ore para que seus corações sejam abertos para receberem o Senhor Jesus como Salvador. Ore para que Deus os traga a seus filhos no tempo certo e que Ele abençoe suas vidas. Orar pelo seu lar. Vá andando pela casa, cômodo por cômodo, e ore por eles. Dedique todas as partes deles ao Senhor. Quando mudar para uma casa ou apartamento novo, convide alguns amigos crentes para um culto de dedicação da casa.
Leia passagens especiais da Bíblia escolhidas previamente e ore pedindo que as bênçãos e o poder do Espírito Santo encham toda a casa. Talvez você queira fazer isso só com sua família, mas se eles não quiserem, ore mesmo sozinho. Peça que seu lar seja um farol neste mundo perdido, ou um porto, lugar de conforto e amor para todos que forem ali, especialmente para os da sua família. Peça que o amor e a paz de Jesus invadam completamente a sua casa toda e que ela seja um lugar onde o Senhor seja honrado e glorificado. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. 2 Crônicas 7, 15 e 16. Você pode proceder da mesma forma para um quarto de pensão e até mesmo pode dedicar seu escritório ao Senhor. E isso pode ser feito mais de uma vez, com o passar do tempo, quando você desejar. Bom, após a nossa reflexão agora do capítulo que acabamos de ler, quero convidar você a fazer o seu diário espiritual. Vamos colocar em prática esta ferramenta? Responda então o que Deus está dizendo a mim e o que vou fazer com base nisso. Eu espero ver você amanhã para darmos continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. Fiquem com Deus e até lá!